analisasse tanto a partida, né, mais um empate, quanto a temporada do Vasco aí, né, uma vitória, só a primeira vitória na estreia, depois foram 3 empates e uma derrota, então eu queria que tu analisasse aí no contexto geral. Bom, obrigado. Boa noite. Eu vou fazer um recorte mais do brasileiro, né? Porque a temporada teria que voltar muito lá atrás, mas do brasileiro... A gente tem falado isso, eu acho que a gente pegou uma sequência muito pesada. É importante lembrar que o Palmeiras só perdeu 2 pontos no campeonato, foi pro Vasco. O Fluminense não conseguiu passar pelo Vasco. A gente conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, que é uma grande equipe, então acho que foi uma sequência difícil. Eu acho que a gente tem buscado pontos importantes e a expectativa era que hoje a gente pudesse buscar mais do que a gente conseguiu, porque isso alçaria a gente a estar na parte de cima da tabela, que é o nosso desejo, que a gente está lutando muito para isso. Mas aí, falando do jogo em si, resultado bom, não. Eu acho que em função da circunstância do jogo foi um resultado satisfatório, mas nunca bom, a gente queria ter buscado a vitória. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente pode produzir, e foi um dos temas que a gente conversou no intervalo, e eu acho que no segundo tempo a gente conseguiu, em função das mudanças das peças, mas também de mudança de postura, de alguns ajustes, ter um domínio grande do jogo. Faltou finalizar mais, faltou gerar mais ocasiões de gol, mas conseguiu ter o domínio, fez o gol com mérito. Não me surpreenderia se a gente tivesse conseguido fazer o segundo gol. Eu acho que uma análise geral é isso. Barbieri, boa noite. Você até falou que o Vasco você fez alguns ajustes na equipe, principalmente no segundo tempo. O que você identificou ali no intervalo, com a derrota no placar, para voltar na segunda etapa, até fazendo as mudanças, né? Qual foi a estratégia que você adotou? E se você puder falar um pouquinho também do Eric Marcos, que entrou e fez uma grande partida, autor do gol de empate. Boa noite. Boa noite. A gente tirou 2 volantes, acabou colocando mais um homem aberto, começou com o Figueiredo fazendo essa função, tentou abrir um pouco mais a defesa do Curitiba, a gente sabia que eles iam se retrair bastante, ainda mais. No primeiro tempo eu acho que ficou um jogo um pouco mais igual, mas muito em função deles estarem vencendo muitas das segundas bolas, não por domínio de circulação de bola, ou posse ou isso. E a gente tentou ocupar melhor os espaços, circular um pouco mais a bola, gerar desequilíbrio na última linha deles. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso relativamente bem. Como eu falei, falta ainda finalizar mais, conectar melhor. E a entrada do Eric foi nesse sentido, um jogador que tem uma capacidade grande de 1 contra 1, de vencer os duelos. Entrou, conseguiu amarelar o Natanael, conseguiu vencer os duelos ali, conseguiu criar bastante perigo por ali. É um menino muito jovem, está disputando a sua primeira competição profissional, já começa aí num brasileiro. É um menino que na última oportunidade sequer esteve no banco, mas fez um período de treinos muito bom. Falei isso com ele até na entrada. Eu sou suspeito para falar porque já o elogiei em outros momentos, mas digo, era um processo de transição. Hoje ele entrou muito bem, conseguiu ajudar bem. A gente ficou muito feliz pela maneira como ele entrou e pelo gol que ele marcou. Barbieri, tudo bem? Boa noite. O Zago disse há pouco ali na entrevista do lado do Curitiba que ele sai frustrado, acho que foi essa palavra que ele falou, pelo resultado ter escapado. O sentimento que você sai daqui, qual que é pelo fato do Vasco ter buscado o gol de empate? Olha, eu acho que entendo a frustração dele, principalmente por ter saído na frente. Mas eu não acho que o Curitiba em nenhum momento tenha produzido para merecer a vitória. Como eu acho que o Vasco deveria ter produzido mais. Então eu acho que em função da circunstância do jogo, de sair atrás, de ter que buscar o resultado, de como o Curitiba desceu bastante, fechou bastante os espaços, 3 zagueiros grandes, embora ele tenha trocado, né? Mas muito alto preenchendo a área, eu acho que é um resultado satisfatório. Mas eu não posso dizer que estou feliz com o resultado de maneira nenhuma. A gente queria mais, veio para buscar mais e agora a gente precisa fazer os ajustes, encontrar a melhor maneira de fazer essa equipe render mais, de colocar todo o seu potencial dentro de campo. Boa noite, Barbieri. Até você comentou, né, que o Eric Marcos é um
outros jogadores que hoje você utiliza também participaram da base do Vasco. Como que você e a comissão técnica lidam com essa maturidade dos jovens que participam da base do clube e que sobem para o profissional? Boa noite, obrigado. A gente tem muitos jogadores formados na casa, né? Muitos deles ainda nesse processo de transição, eu falei sobre isso durante a semana. A gente procura auxiliá-los não só na questão coletiva, no desenvolvimento da equipe, mas também na questão individual, orientando eles em situações em que eles podem explorar mais o potencial deles, sejam situações técnicas, sejam orientações táticas. E eu disse isso também em outra oportunidade, eu acho que eles têm muito talento, eu acho que eles têm muito potencial, mas em função da juventude, como é natural estar nesse processo, eles ainda vão oscilar. Então talvez o Eric em alguma outra oportunidade não tenha entrado tão bem quanto hoje, mas nunca houve nenhum tipo de desconfiança em relação à capacidade dele. E hoje ele entrou e foi muito bem, isso acontece com ele, com o Figueiredo, que é outro jovem. O Andrei começou o jogo, o Rodrigo, não conseguiram fazer a partida que a gente sabe que eles podem fazer, que a gente espera que eles façam. É uma oscilação que a gente tem que lidar com ela nesse momento, num campeonato difícil, então é preciso bastante equilíbrio para conseguir conjugar as coisas e a gente conseguir ter o rendimento que a gente espera.